Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos, aleluia! Nós vamos no dia 9 da nossa leitura de 90 dias do Novo Testamento, Mateus capítulo 25, 26, 27, nós já finalizamos com 28 o livro de Mateus, então nós temos que ler nós estamos lendo 3 capítulos por dia e intercalando um salmo e um provérbios, mas hoje nós vamos ler 4 para finalizar o livro de Mateus, amém? Então capítulo 25, 26, 27, 28 e os salmos de número 5. Glória a Deus, então vai ser um texto mais longo, então pega a tua Bíblia e vamos acompanhar com calma. Se você só estiver ouvindo, não estiver com a tua Bíblia aí, medita no Senhor, que deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti esta leitura, que o Senhor possa falar conosco e nós vivermos aquilo que estivermos lendo hoje, nós colocarmos em prática no nosso dia. Que o seu nome seja louvado e exaltado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, Mateus capítulo 25 fala sobre as virgens sábias e as tolas. Capítulo 25, versículo 1. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: "Eis que vem o noivo! Sai ao encontro dele!" Então, todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: "Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando." Porém as sábias responderam: "Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o." Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: "Senhor, Senhor, abre a porta para nós." Contudo, ele lhes respondeu: "Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará." Versículo 14. Jesus continua falando, hein? Nós falamos ontem que o Jesus, ele gosta muito de conversar, né? De falar sobre o reino, né? O reino dos céus para nós. E nós vemos nesses textos aqui o quanto ele ministrava o povo, o quanto ele ensinava, o quanto ele mostrava para o povo, né? E o quanto ele mostra para nós hoje no nosso dia a dia, o quanto ele fala. Capítulo 25, no versículo 14, continua falando sobre o investimento dos talentos. Ele fala assim: "Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: "O Senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que ganhei." Respondeu-lhe o Senhor: "Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar.
Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entre e participa da alegria do teu senhor. Chegando, finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso eu tive receio e escondi no chão o seu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devieis ter investido o meu talento com os banqueiros, para que, quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se aceitará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes, quando necessitei de roupas vós me vestistes, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda quando estivesse doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo, lhes responderá: com toda certeza vos asseguro que, sempre que os fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e nada me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando necessitado de roupas, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. E eles também perguntarão: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e nós não te auxiliamos? Então o rei lhe sentenciará: com toda certeza vos asseguro que sempre que o deixastes de fazer para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Capítulo 26. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Enquanto isso, os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e fizeram um acordo para prender Jesus por meio de traição e matá-lo. Porém, recomendaram que isso não seja feito durante a festa, para que não ocorra grande alvoroço entre o povo. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, versículo 7, chegou próximo dele uma mulher, portando um frasco de alabastro repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus os repreendeu e disse: por que molestais esta mulher?
ela praticou uma boa ação para comigo. Pois, quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza, eu vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Versículo 14. E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhe propôs: o que me dareis caso eu vou-lo entregue? E lhe pagaram o preço de 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e o consultaram: onde desejas que preparamos a refeição da Páscoa? Ao que Jesus os orientou: ide à cidade, procurai um certo homem e falai a ele: o mestre manda dizer-te, é chegada a minha hora. Desejo celebrar a Páscoa em tua casa, juntamente com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia instruído e prepararam a Páscoa. Versículo 20. Ao pôr do sol estava Jesus reclinado próximo à mesa com os 12. E durante a refeição Jesus revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós me trairá. Essa declaração consternou a todos e começaram a indagar um após o outro: Senhor, porventura serei eu? Indicou-lhes Jesus: aquele que comeu juntamente comigo do mesmo prato, este é o que vai me trair. O Filho do Homem vai, como de fato está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria jamais haver nascido. Então Judas, que haveria de consumar a traição, disse: acaso seria eu, meu mestre? E Jesus afirmou-lhe: sim, tu o declaraste. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, deu graças, quebrou e deu aos seus discípulos, recomendando: tomai, comei, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, proclamando: bebei deles todos vós, pois isso é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. E assim, após terem cantado o hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 31. Então Jesus lhes revelou: ainda essa noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo a Galiléia. Respondeu-lhe Pedro: ainda que venha a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com certeza eu te asseguro que ainda nessa noite, antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro lhe declarou: mesmo que seja necessário que eu morra junto a ti, de modo algum te negarei. E todos os discípulos fizeram a mesma afirmação. Jesus vai e ora no Getsemane, no capítulo 20, nós estamos lendo no capítulo 26, versículo 36. Jesus seguiu com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhe: assentai-vos por aqui enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo assim: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas, ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Tamanha era
a batalha espiritual que estava tendo naquela atmosfera, né? A atmosfera espiritual que estava tendo no Getsemane. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que meu traidor está se aproximando. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhe: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurai, então prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhes ordenou: embanhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer dessa maneira? E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões indagando-lhe: lideram em algum tipo de rebelião para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo, e vós não me prendestes. Todavia esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Num tempo falaram que não iam abandonar, queria morrer com ele se necessário fosse. E aí nessa atmosfera, nessa sensação de prisão, né, de morte, aí todo mundo fugiu, todo mundo abandonou. Versículo 57. Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio, diante do que o sumo sacerdote lhe intimou: eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos digas se tu és o Cristo, filho de Deus. Versículo 64 do capítulo 26. Tu mesmo o declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, denunciando: ele blasfemou, porque necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. O que vos parece? Responderam eles. Culpado e merecedor de morte ele é. Nesse momento, alguns cuspiram em seu rosto e esmurravam, enquanto outros lhe desferiram tapas, vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Pedro encontrava-se sentado do lado de fora da casa do pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual o denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: este homem estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo.
Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram. Com toda certeza, és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse caso não tivesse dizendo a verdade, e exclamou: não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Capítulo 27. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver ao chefe dos sacerdotes e aos anciões as 30 moedas de prata, e declarou: pequei, pois eu traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Está aí a tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, o chefe dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos esse dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo ele se chama Campo de Sangue até estes dias. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Versículo 11. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou: és tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: tu o dizes. Então passou a ser acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles naqueles dias um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhes propôs: a quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus que é chamado de Messias? Isso porque tinham conhecimento de que haviam entregado ele por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faças nada contra esse homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas eu sofri por causa dele. Todavia os chefes dos sacerdotes e os anciões influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos 2 homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás! Pilatos ainda questionou-lhe: se assim é, que farei de Jesus então, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o! Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o! Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue desse homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue sobre os nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Versículo 27. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no das suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos e forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve ao rei dos judeus! Conspiram nele e, tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida o levaram para ser crucificado. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene chamado Simão e o obrigaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar de caveira.
Deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que, após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes, e se acomodaram ali para o vigiar. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam: ó tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo, desce desta cruz se és o Filho de Deus. E do mesmo modo, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, os anciões, zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas assim mesmo não pode salvar-se. É o rei de Israel, desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus. Então, que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou seu Filho de Deus. E igualmente ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. Então, profundas trevas caíram por sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde daquele dia, e por volta das 3 horas da tarde Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam ao ouvirem isso comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram, dizendo: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo, a terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade! É verdade, este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao pôr do sol chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. Então José tomou o corpo e o envolveu com um lençol limpo de linho, e o colocou em um sepulcro novo, qual ele próprio havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Estavam ali assentadas em frente ao sepulcro Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, isso é, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recordamo-nos de que aquele enganador, enquanto vivia, prometeu que passados 3 dias ressuscitaria. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclamem ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. E esta derradeira fraude cause mais dano do que a primeira. Ao que ordenou Pilatos: levai convosco um destacamento, ide guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Seguindo eles, organizaram um sistema de segurança ao redor do sepulcro, e além de manterem um destacamento em plena vigilância, lacraram a pedra. Tendo passado o sábado ao raiar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. O anjo tinha o aspecto de um relâmpago, e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados do medo como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: não temais vós. Sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado, mas aqui ele não está. Foi ressuscitado como havia dito. Vinde e vede vós onde ele jazia. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós rumo a Galiléia. Lá o vereis. Atentai para o que vos disse. As mulheres abandonaram o túmulo correndo amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente Jesus veio ao encontro delas e as saudou: alegrai-vos! Elas se aproximaram dele e jogaram-se aos seus pés, abraçando-o e o adoraram. Então Jesus lhes declarou: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá eles me verão.
E sucedeu que enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e encontraram o chefe dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes dos sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciões e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosa quantia em dinheiro e lhes recomendaram que declarassem a todos: os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como havia sido orientados, e por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhe determinara. Capítulo 28, versículo 17. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Terminamos o livro de Mateus. Se você tinha dificuldade da leitura, você já leu um livro todo do Novo Testamento. Glória a Deus. Parabéns, você rompeu aquilo que tanto estava te travando. Você conseguiu ler um livro todo da Bíblia. Continua. Vamos continuar nesse propósito de 90 dias. Vamos. E finalizando o dia de hoje com a leitura de Salmos capítulo 5, a oração da manhã. Dá ouvidos ao Senhor as minhas palavras, considera os meus pensamentos íntimos, concede tua atenção ao meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que eu suplico. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz, logo cedo eu te apresento o meu sacrifício e aguardo com esperança, porque tu, ó Deus, não tens prazer na injustiça, e contigo não pode habitar o mal. Os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que agem com maldade. Destrói os mentirosos, os que têm sede de sangue, e os fraudulentos são abomináveis ao Senhor. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, poderei entrar em sua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo com reverência e adoração. Conduze-me, ó Senhor, na tua justiça por causa dos que me espreitam. Aplane na minha frente o teu caminho. Na boca deles não há palavra sincera, suas mentes tramam continuamente o mal, suas gargantas são como um túmulo aberto e com suas línguas seduzem e enganam. Condena-os, ó Deus, caiam eles em suas próprias tramas, expulsa-os por causa dos seus muitos pecados, porque se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que em ti colocam a sua fé, cantem de felicidade para sempre. Estende sobre eles a tua proteção. Rejubilem-se em ti os que amam o teu nome. Em verdade, Senhor, tu abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Um escudo que cerca a nós. Um escudo de proteção. Um dia abençoado para você, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor possa te usar nesse dia para resgatar vidas, para transformar corações e para também o Senhor usar dessa palavra para mudar o teu eu, para mudar o meu eu, que nós mudemos com aquilo que nós lemos hoje, coloquemos em prática dentro de nós, para ter uma mudança do nosso caráter, para sermos a busca da imagem e semelhança de Cristo. Amém? Pai, muito obrigado pela palavra, abençoa os meus irmãos, que eles tenham um dia abençoado, nós temos um dia abençoados contigo, em nome de Jesus. Beijo!